Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nossa 8ª aula de Geografia Bíblica 1, é o último bloco. Nós estamos estudando aqui sobre o capítulo de número 14, os usos e costumes de Israel. Acabamos de falar sobre o véu, e eu fiz a pergunta, dizendo por que há uma instrução de Paulo ali com relação aos irmãos da igreja de Corinto sobre o véu, né? É bem simples, irmãos. Naquela cidade era uma cidade portuária, e havia lá templos pagãos que faziam cultos onde as prostitutas elas eram sacerdotisas. E dizem alguns historiadores que nos dias bíblicos havia 1.000 prostitutas cultuais. E como era uma cidade portuária, e segundo até alguns historiadores e até poetas romanos, eles diziam que na cidade de Corinto eles conseguiam unir o pior de todos os povos, o pior dos gregos, o pior dos romanos. Você tem que lembrar que Corinto era ali na Grécia, né, naquela região, uma cidade portuária na Grécia, e só que naqueles dias quem dominava eram os romanos. Então eles eram o pior dos vícios dos gregos estavam ali, o pior dos vícios dos romanos estavam ali, o pior dos vícios de qualquer povo, de qualquer cultura estava lá. E alguns poetas, inclusive romanos, diziam que eles nunca iriam nem sequer passar por aquela cidade. É algo assim assustador, né? 1.000 prostitutas cultuais sustentadas por essa região. E o que essas prostitutas faziam? Elas rapavam suas cabeças. E os marinheiros, quando chegavam, eles iam, né, nesses templos, e ali eles, além de cultuarem com os deuses daquelas prostitutas, eles também deitavam com as prostitutas. E geralmente porque elas rapavam as cabeças para ver se elas não tinham nenhuma doença venérea. Quando Paulo chega naquela cidade, que o Senhor o conforta depois de uma visão, dizendo: não, Paulo, se reanime, eu tenho muitas almas nessa cidade. Ele prega nas sinagogas e logo depois começa a pregar para aqueles povos. Ele ganha muitas pessoas, inclusive as prostitutas. E agora, como que essas pessoas iam adorar na igreja com a cabeça rapada? O que os marinheiros pensavam? Que aquela reunião também haviam prostitutas. E aí Paulo, então, faz a grande recomendação, dizendo para que elas colocassem um véu sobre a cabeça, até que os seus cabelos crescessem, porque os cabelos crescidos representava a dignidade para a mulher, principalmente na cultura daquela cidade especificamente. Porque, irmãos, podem ver que Paulo só faz essa recomendação à igreja de Corinto. Paulo não faz essa recomendação a nenhuma igreja. E aqui fica uma observação, irmãos. Para nós, não teria nenhum problema, irmãos, pedirmos para que as irmãs colocassem um véu na cabeça no momento de culto. Estão entendendo, irmãos? E aqui fica uma pergunta às minhas irmãs e irmãos. O que é mais fácil? As irmãs serem consagradas na vida ou terem apenas um véu na hora de cultuar? O que vocês acham? Concorda que é muito mais simples uma coisa do que outra? Sim. Né? Verdade. Eu poderia cobrar das irmãs, por exemplo, irmãos, reunião, tragam o seu véu. Isso não tem nenhum problema, irmãos. Não nos custa uma grande coisa. Vamos orar, coloque os véus. Nenhum problema. Percebam que isso era uma coisa específica. E outra pergunta: as prostitutas dos nossos dias, elas têm cabeças rapadas? Ou elas têm cabelos normais e se vestem, né? Então, percebam, irmãos, hoje não temos mais isso, por isso que a gente não preserva isso. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tá joia? Então, agora aqui, irmãos, falando um pouco rapidamente aqui, né, sobre a questão, inclusive, né, só para a gente... vou pegar aqui o mapa mental para a gente seguir um pouco
esse roteiro final para a gente concluir esse capítulo, tá? Olha só. Voltar aqui para o mapa mental dos usos e costumes, né? Então, só para a gente recapitular um pouco, né? Ó, o pastor Enéas, ele recomenda, né, para que a gente busque os estudos clássicos, as casas, eu já mencionei, né? Os móveis e utensílios, a questão dos alimentos, né, irmãos? Fica um pouco claro agora aqui para nós, irmãos, que os alimentos para os judeus, o porquê eles precisaram, houve o costume de se lavar as mãos, lembra disso? Né? Por causa de você comer, né, dentro dessas panelas, né, dentro dessas bacias. Então fica um pouco mais claro essa questão da higiene. Agora, olha só, essa questão de usar o pão como uma ferramenta para se pegar a comida e lavar as mãos, vamos dizer assim, no Velho Testamento, Deus deixa o Velho Testamento repleto de leis e códigos, inclusive sobre a higiene. O lavar as mãos que os rabinos colocaram, que a gente já vê como tradição, né? Pode ver que Jesus censura muito isso, dizendo que, muitas vezes, eles limpam o copo por fora, mas deixam o copo sujo por dentro, né? Dando aquela ideia de, por fora, bela viola, e por dentro, pão bolorento. Mas a prática bíblica, e podem ver que todo o Velho Testamento, até no deserto, irmãos, não sei se vocês vão lembrar, havia leis para se usar o banheiro. Vocês lembram disso ou não? Lá no deserto, como que eram as recomendações? Porque o povo de Deus não ficou 40 anos no deserto, irmãos? Ficou. Você está numa tenda. E aí, como que você vai no banheiro? Então, quem lembra dessa passagem? Qual que era a instrução? Vocês lembram disso, não? Pastor, se eu não estiver enganado, tinha que cavar, né? Exatamente. Se cavava, você depois enterrava. Isso, enterrava, isso mesmo. E o texto diz o seguinte, porque se vocês não fizerem isso, o Senhor, quando passear no arraial, vai ver coisas imundas e não vai abençoá-los. Percebam, irmãos, as leis de Deus do Velho Testamento, elas são tão éticas e morais que até nas coisas mais básicas, o fato da mulher não ir adorar a Deus durante o seu período de menstruação, não é Deus fazendo acepção de pessoas, irmãos. Era porque essa mulher, muitas vezes, no seu fluxo sanguíneo, se ela sentasse em alguma coisa, ela deixava ali sangue. E o sangue gera bicho. Então, percebam, então por que ela se resguardava? Não é porque era de Deus estar preservando aquela irmã. As leis do Velho Testamento, elas não são leis intransigentes, são leis para nos elevar a um posicionamento de uma vida mais saudável. Aqui fica claro a circuncisão, meus irmãos. Isso daqui, até na história mais recente, as mulheres judias são as que menos têm problemas no seu colo do útero. Porque, por causa da circuncisão, até hoje, recentemente, uma prática comum entre os judeus, o pênis masculino fica mais higiênico. Então, o momento em que o casal está tendo a sua relação sexual, não suja a parte interna da mulher. Logo, não sujando a parte interna da mulher, faz com que ela tenha uma saúde uterina muito mais do que as outras mulheres. A questão de um homem e de uma mulher não ter relações sexuais durante a sua menstruação, naqueles dias era preservação do casal. Imagina, irmãos, um hebreu tendo intimidade com a sua esposa no período da menstruação, ambos ficariam machucados, porque não tem como você tomar banho. Percebam, está no deserto, entendeu, irmãos? Aí, por isso que haviam todos esses ensinos. Eram ensinos onde Deus estava dizendo que no momento que eles realmente tivessem esse zelo, eles estariam sendo abençoados. Tá bom, meus irmãos? Né? Então, só para a gente correr aqui, tudo bem até aí?
Então é isso mesmo, irmão. Eles tinham que. Ah, eu aqui, deixa eu fazer uma aplicação, viu, irmão? Uma aplicação bem, bem simples. O irmão que vai lá na igreja e, de repente, né, banha, né, o vaso sanitário. Irmão, já perdeu a bênção no culto, viu? Porque no momento que eu sou mal educado na casa de Deus, eu só estou passando uma má educação que eu estou tendo dentro da minha casa. E até aprender a urinar correto, a gente tem que aprender dentro de casa. Para depois ir lá na igreja e ser exemplo, né? Esse negócio de ser mal educado, porque é homem, não é homem, tem. Não estou falando que o homem precisa urinar sentado, não, viu, irmãos? Estou falando o seguinte: tem que ter higiene, levantar a tampa, e se fez para fora, vai lá e pega um papel, limpa. Por quê? Porque a gente tem que dar o exemplo para os nossos visitantes. A igreja é um lugar até que nisso a gente ensina aos visitantes, ensina ao próximo, né? Esse negócio de que sou homem e sou relaxado, não. É homem, mas tem que ser educado. Amém, meus irmãos? Senão perdeu a bênção, né? Pastor, o irmão perdeu a bênção, perdeu lá no banheiro, quando, né, tingiu tudo lá. Perdeu a bênção, não adianta depois dar glória a Deus alto, não. Foi um porco, é como se Deus estivesse parafraseando as mensagens do Velho Testamento. O Senhor está passando na igreja, Ele está vendo as nossas atitudes. Esse negócio de tratar a casa de Deus com relapso só demonstra que a nossa casa é uma favela. Por isso que a igreja começa em casa, né, irmãos? Está entendendo? Então, voltando aqui, né? A questão da água a gente já aprendeu, né? E a gente já trabalhou na questão da hidrografia. Uma outra coisa, irmãos, eles tinham poços quando eles podiam e quando não podiam, irmãos. Deixa eu até abrir um mapa aqui para vocês sobre uma figura que eu achei muito legal da última aula, que eu acabei não dando, né? Que é o Poço de Beceba. Eles tinham reservatórios, eles tinham, muitas vezes eles colocavam dentro de casa. Olha essa foto aqui que eu peguei, que eu quero compartilhar com vocês, que possivelmente essa foto seja ainda o Poço de Beceba, aquele poço antigo lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, da Poço da Aliança. Olha só que legal, irmãos. Possivelmente esse é um poço, peguei lá da Igreja Batista Nações Unidas, né, essa foto, olha que legal. Tá vendo? Esse desenho aqui, irmãos, possivelmente é isso aqui mesmo. Né? Ainda hoje tem água no Poço de Beceba. E vocês estão vendo aqui, olha só que interessante, nessa foto, tem uma coisa bem curiosa. Aqui estão vendo que tem aqui, paredes diferentes. Isso daqui foi, literalmente, é como se fosse gerações futuras, né, que construíram sobre essa base. Então, quando se faz as pesquisas, depois pesquisem isso daí, vocês vão ver que partes dessas edificações foi de um período, parte dessas outras edificações aqui foi de outro período. E aqui é o Poço de Beceba, onde Abraão faz as alianças, onde Isaac, depois Jacó, faz até o sacrifício dele por volta próximo aqui. Né? Ou seja, isso daqui é legal demais. Está em Israel até hoje. Coisa linda, né, irmãos? Tá bom? Então, vamos voltar aqui para outra figura, né? Vamos lá. Mapa mental. Aqui, rapidamente, né? A questão do vestuário já falamos, né? A questão do vestuário já falamos. Os alimentos também. A questão da família, irmãos. Para o judeu, a família sempre foi a coisa mais importante. E a gente não pode se esquecer disso, que a questão da família é sagrada para nós. Nós sempre fomos monogâmicos, jamais praticamos, principalmente no Novo Testamento, né? A gente vê que Deus permitiu algumas exceções no Velho Testamento, né? A gente conhece bem as histórias bíblicas, pode ver que em alguns períodos, né, houve tolerância por causa da dureza do coração, né? A gente via que depois que houve a monarquia, ali houve também a poligamia, mas pode ver que no Novo Testamento não há sequer nenhuma menção da poligamia, né, só da monogamia. A questão do divórcio, somos totalmente contra, entendemos que há suas exceções, quando há a questão
do adultério, mas mesmo assim, a gente sabe que o perdão é o melhor caminho, né? Ainda dentro dessa questão da família, tinha o levirato, né? Aquela questão do casamento com a cunhada ou viúvo, e isso aconteceu muito no Velho Testamento, a gente vê isso até mesmo um dilema muito grande com Judá, nessa questão da lei do levirato. Casamentos com estrangeiros, meus irmãos, a gente vê que Deus sempre foi contra, né, qualquer prática, inclusive aquele desenho que eu tinha deixado para mostrar, compartilhar agora aqui para vocês, do jugo desigual. Fica muito claro para nós, né, a questão do jugo desigual. O que é o jugo desigual, meus irmãos? O que é o jugo desigual? O que isso nos ensina? A palavra jugo desigual. O que vocês entendem sobre isso? O que é jugo desigual? Notando que hoje vocês estão bem tímidos, né? Pastor, jogo desigual é como se você pegar dois pratos de comida, onde um tem menos comida que a outra. Tá, então, mas da onde vem essa palavra jugo desigual? Jogo desigual é do... Caramba. Vamos lá, ajudem o nosso irmão. Jugo desigual é um negócio que tem entre os animais, né? Que antigamente eles usavam para separar, andar Aí, ó. juntos, aquele negócio do meio. Colocou aí, pastor, entendendo. Não, tem que esperar. O irmão, né, a gente sabe o que é jogo desigual, mas da onde se deriva essa menção? É de uma prática comum em Israel. Por isso que eu falei que hoje a gente vai fazer algumas pontes. Olha aqui, ó. O jugo é o que se coloca sobre o boi ou o jumento. E aqui, olha, por que não podia? Quando você está pegando esses dois animais e eles estão puxando um arado, como que vai sair esse pasto? Vai dar para arar essa terra direita? O que vocês acham? Não, vai sair torta. Por quê? Porque um é menor que o outro. Olhando assim pela imagem. Sim. E o andar, será que é igual de um com o outro? Não, O passo também. de um... Não. O burro, o jegue, o cavalo, ele tem um compasso que é diferente do compasso da vaca, que é diferente. Por isso que quando a Bíblia fala sobre jugo desigual, é isso. Né? E aqui, mais uma vez, a geografia bíblica, tão simples, né? Então, para o povo antigo, ele sabia. Se você é equino, seja com equino. É por isso que é um servo de Deus, tem que estar com outro servo de Deus. Não é. Por isso que a Bíblia sempre vai ser contundente sobre essa questão, né, da família, né, para que não haja essa desarmonia, né? Pode ver que a gente vê que quando alguém, de fato, era inserido na cultura do povo de Deus, era porque ele se convertia ao Deus de Israel. É o caso de Ruth, é o caso de Raabe, é o caso de algumas outras pessoas. Então, isso era uma questão muito importante na família, né? E outra coisa, irmãos, quando José leva os seus irmãos lá para Gozém, o que José estava fazendo? José estava colocando agora os seus irmãos numa terra egípcia, mas aonde eles iam ser protegidos das influências dos próprios egípcios. Por isso que José estrategicamente prepara Gozém para eles, porque os seus irmãos estavam em Canaã e estavam vivendo que nem ímpios. Os seus irmãos estavam em Canaã, casando-se com cananéias e vivendo que nem os ímpios cananeus. Então agora José leva eles para Gozém, e lá em Gozém coloca eles e preserva-os, para que eles continuem agora em harmonia, em unidade. E por isso que prosperam. Interessante, né? Eles estavam na terra prometida vivendo como pagão, mas agora o filho predileto de José, de Jacó, leva eles para uma terra
aonde eles agora iriam aprender o que era verdadeiramente ser uma família, tá bom? Então, a gente já está quase concluindo aqui, tá, meus irmãos? Então, assim, irmãos, essa questão da família, né, para o judeu, ela é muito importante. A questão, por exemplo, da intimidade, irmãos. Depois leiam direito, né, todos os detalhes. O judeu, irmãos, para o judeu e para o cristão, o sexo é só depois do casamento. E o irmão que é casado ficou viúvo é barbas de molho até casar de novo. Não tem conversa. Ou a gente é sério com isso, ou a gente se mundaniza com esse mundo, vivendo julgos desiguais, ou vivendo em pecado. O pecado do sexo antes do casamento é fornicação, e depois do casamento é uma vida de promiscuidade. E sexo, quando você já é casado e trai, é adultério. Ou seja, irmãos, o sexo é pro casamento. Pode ver que para o judeu, o noivado já era o anúncio do casamento. Marcou a data do noivado, se tornaram noivos, já tinha a data do casamento. Ou seja, eles até se afastavam para preparar os últimos detalhes e casavam-se. Lembrando que na festa do judeu, o noivo tem mais destaque do que a noiva. Não significa que a noiva não tinha, tá, irmãos? Sem pensamentos machistas, tá? A mulher era muito bem tratada. E um último detalhe, né, na questão da família, o filho mais velho ele era o primogênito, ele assumia a parte principal da herança. E a mulher, da Bíblia, ela era o grande coração da família, o tesouro do lar. Então, não tem aquela ideia machista, né, desequilibradas com relação à família, tá bom? Tem mais detalhes, depois, qualquer coisa, vejam no livro, tá? Tá bom, meus irmãos? A questão do luto, né, era uma coisa muito importante entre eles, né? Ou melhor, vamos para a saudação. A questão das saudações, né, irmãos? A gente vê que havia um princípio, né, de termos para a saudação, o Shalom Adonai entre os judeus. No Novo Testamento, nós vemos a questão de Paulo e os demais apóstolos ensinarem a saudação da graça e da paz, mas é uma coisa que cada igreja vai ter o seu costume, né? Nós, como batistas, gostamos de dar a graça e a paz, mas para o judeu eles davam a paz do Senhor, né? Então, nenhuma novidade. A questão das festas, a gente também havia muitas festas em Israel, e temos aquelas festas mais importantes, né? E Páscoa, Tabernáculo, Dia do Perdão, Festa das Luzes, né? Eram festas bastante prestigiadas, né? A questão, como eu disse, do luto também entre os judeus, eles eram bastante criteriosos, cuidavam do corpo, limpavam o corpo, faziam a cerimônia e zelavam pelo corpo. O judeu ele faz algo muito bonito nessa questão do luto, né? Porque para o judeu o luto não vai, a pessoa não morre e simplesmente enterra e esquece. É o corpo do seu antepassado. O judeu lembra um pouco o que a cultura oriental fazem com os mortos. Só que na cultura oriental eles misturam com religião. Eles oram aos mortos, eles conversam com os mortos. Nos judeus, não. Os judeus, eles valorizam, pode ver que até hoje, irmãos, eles têm lá em Israel o possível lugar onde está enterrado Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Ou seja, é um lugar sagrado. No sentido assim, são os restos mortais daqueles que foram os grandes líderes do nosso povo. Então, assim, sem idolatria, sem misticismo, o que a gente aprende com isso? Que os restos mortais dos nossos entes queridos importam. Na cultura brasileira, pode ver que a pessoa morre e depois ela é esquecida. Depois se acende vela, depois se tem missas e etc. e tal. E esquece as ossadas da pessoa que morreu. Para o povo de Deus, não, irmãos. O povo de Deus, guardem isso, esse resgate do que os judeus faziam, pode ver que na história do cristianismo isso foi preservado. E com a reforma protestante, isso também. Por exemplo, onde está enterrado Lutero, onde está enterrado Spurgeon, onde foi enterrado Martin Luther King,
essas grandes pessoas que marcaram a história do cristianismo devem ser lembrados, não com idolatria, nem para adorar ou para orar a eles, mas os restos mortais de alguém que descansa em Deus até a ressurreição, tá bom? Então, tudo bem até aí? E só para a gente estar encerrando aqui o último ponto, né? Eu também... aqui, formas de colonização hoje, né? Hoje eles têm as suas... Aqui no livro-texto, o nosso querido pastor Enéas, ele deixa as formas de colonização de Israel hoje em dia, os kibbutz, né? Os moshavs, shituf, e aí ele explica no livro-texto. E eu separei aqui, irmãos, para a gente estar encerrando essa aula de hoje, deixa eu mostrar aqui para vocês algumas coisas, né, que não deu tempo, eu queria ter mostrado, mas rapidamente eu vou mostrar aqui para vocês, né? Olha só, essas figuras aqui. Vou mostrar aqui para vocês algumas figuras. Eu vou ter que deixar para fazer, talvez semana que vem, eu vou pensar. Aqui, ó, a história de Ruth, lembra quando Ruth, ela vai pegar os alimentos, né? Noemi fala para ela ir no campo, porque havia um parente de Ruth que podia ajudá-los, né? Eles estão ali malhando trigo, então fazendo a colheita dos cereais, né? E aí passavam-se primeiro as pessoas colhendo, e depois o que sobrava, os pobres poderiam entrar, né? E eu separei aqui, ó, esse daqui é uma plantação de lentilha, tá? E eu ia falar para vocês sobre as lentilhas, né? Vou deixar para a próxima aula, então, meus irmãos. Aqui, ó, eu vou deixar para a última aula, para a aula não ficar muito longa. Eu vou começar a próxima aula falando sobre tudo isso daqui. Aqui, no caso, uma eira, né? Isso daqui é uma eira. Eu vou explicar para vocês o que é a eira. Isso daqui é um lagar. E vou explicar para vocês também o que é o lagar. Deixa eu pegar aqui, ó. Bom, mas eu quero mostrar com mais detalhes e fazer algumas passagens com a Bíblia, ó. Aqui mais um lagar, tá vendo? Ali naquela foto era uma foto de um lagar, onde eles pisavam as uvas e escorre aqui o caldo, né? Depois eles reservavam, mas antes de reservar, eles deixavam aqui decantando. E por que pisavam e não trituravam com o objeto, né? Podem ver que nessa figura aqui, dá até para ver aqui alguns pés, né? Pisando, ó. E por que se pisa, né? Isso daqui é feito na rocha, irmãos. Que legal, né? Então, eu vou mandar para vocês depois. Aqui é uma outra eira, a eira, ó, tá vendo? Uma outra eira onde eles malham o trigo. Muito legal. Aqui, ó, a eira de Araúna, onde Davi vai lá e compra. Aqui as figueiras que estão lá no Getsemane. Figueira não, oliveiras. Estão lá no jardim do Getsemane. Sabe quantos anos? São por volta de 8 oliveiras, elas têm entre 800 e 900 anos. Alguns cientistas, analisando as suas raízes, vão dizer até 1092 anos. Possivelmente nasceram de oliveiras antigas, essas novas oliveiras. E elas estão lá no Getsemane, onde o nosso mestre orou, né? Aqui é uma foto, não deu tempo de falar hoje, né? Esse aqui é o jardim do Getsemane, meus irmãos. Olha só, coisa linda, né? Tá bom? Então, eu vou deixar para falar na próxima aula. Tá bom, meus irmãos? E assim, terminamos essa parte. Tá joia? Mas eu quero, na próxima aula, falar um pouco do jardim do Getsemane. Quero falar um pouco sobre, aqui, até separei uma foto da igreja, onde possivelmente Jesus fez essa oração, lá no jardim do Getsemane. Tá bom, meus irmãos? Perfeito. Perfeito. Alguma dúvida? Não. Bastante Legal, informação, né? Bastante informação hoje. E, assim, eu quero falar um pouco sobre... Eu queria ter gastado um tempo, mas não deu. Quero falar um pouco sobre Getsemane, a videira, malhar o trigo, e depois o campo de lentilha, e também separei até algo sobre o aguilhão. Vamos ver se dá para a próxima aula. Porque na próxima aula e última aula, meu irmão, meus irmãos, a gente vai falar sobre as cidades de Israel, né?
a importância dessas cidades. E eu vou simplesmente dar uma pincelada, tá? Eu não vou gastar muito tempo, não, porque o livro-texto ele é bem completo sobre isso, tá? Mas a gente vai estar fazendo a última aula e assim, logo depois vamos para a prova. Mas eu quero gastar um tempo sobre o Getsemane, as oliveiras, a videira, né? O lagar, irmãos. Então, percebam que o que é o lagar? O que tem a ver com o lagar? Qual é a aplicação que a gente faz no lagar hoje? Aonde se fazia o azeite, né? No lagar também. Por que Gideão estava malhando trigo no lagar? Não é na eira que se malha o trigo? Por que ele foi para o lagar? Então, a primeira aula, da última aula da semana que vem, eu quero gastar esse tempo com vocês, tá bom? Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Então, que Deus abençoe minhas irmãs, meus irmãos, e um excelente final de semana, tá bom? Pessoal, graças e paz. Boa noite a todos. Amém. Graça e paz. Boa noite. Graças a Deus, gente. Boa noite. Deus abençoe minhas irmãs e irmãos, e a gente se vê semana que vem. E as ovelhinhas, nos vemos domingo. Deus abençoe.